Só mais um minutinho, pequena dificuldade técnica de início. Posso começar? Pode. Obrigada. Desculpa as falhas técnicas, é que eu quis colocar aqui para gravar e acabei confundindo com as tecnologias. Mas gostaria de agradecer a presença de todos, primeiramente, e eu sei que vários aqui estão participando por todo o ciclo de palestras, né, que eu tenho participado, tenho visto alguns nomes que estão desde o primeiro dia, né, quando a gente falou sobre a vida e a obra de Shakespeare, semana passada, que falamos sobre A Tempestade, que é uma obra belíssima, né, que foi com o professor Marcelo Silveira, e hoje, para encerrar, a gente vai falar um pouquinho sobre uma face de Shakespeare, né? Que é a face como um educador. A gente conhece muito Shakespeare por sua literatura, pelo teatro, né, nas suas obras, né, que geraram várias peças belíssimas, inclusive filmes, que a gente consegue acessar e ter essas experiências fantásticas e culturais como seres humanos. Além disso, Shakespeare foi poeta, grandioso poeta. Não sei se vocês sabem, ele escreveu 154 poemas. E além desse legado todo que ele nos deixou, ele viveu numa época muito especial, né, que foi o período do teatro elisabetano, que é um renascimento inglês. O renascimento ele foi tardio, né? E vocês devem ter visto, quem participou na primeira palestra, sobre vida e obra e contexto histórico, um pouquinho mais sobre isso. Não vou me alongar nessa parte, porque a gente hoje vai focar, né, em ver essa vertente de Shakespeare como um educador. As obras de Shakespeare, elas estão plenas de símbolos e de ensinamentos muito filosóficos e educacionais, né? Sempre no sentido de um resgate daquilo que pode nos apoiar como seres humanos, de valores, né? Então é isso que a gente vai ver. Eu vou só compartilhar aqui a tela para a gente caminhar. Vocês estão vendo? Sim, só falta colocar em tela cheia. Estou tentando. Tem uma barra aqui em cima que não está me deixando. Clica 2 vezes na imagem. Tá bom, né? Espera aí só um pouquinho. Foi? Aqui. Foi. Passou? Perfeito. Passou. Muito bom. Então, a gente está aqui com a programação de hoje, que a gente vai ver um pouquinho sobre o resgate dos ideais humanistas, porque é o período renascentista, e ele vai estar trabalhando com esses ideais, que foram ideais muito antigos e que o Renascimento vai resgatar. E também o resgate do teatro grego e a função pedagógica do teatro grego. A gente sabe que na Grécia Antiga existiam as tragédias, que elas eram pedagógicas. Então, a gente vai passar um pouquinho sobre essas ideias para compreender esse Shakespeare educador, para compreender como que o elemento pedagógico está presente nas suas obras. E aí vamos falar um pouco sobre a ideia de ser ou não ser, a busca da identidade humana em Shakespeare, que é esse processo de tirar de dentro aquilo que o ser humano tem de melhor para que ele possa se expressar da melhor forma no mundo, e alguns exemplos pedagógicos. Tá? Então, primeiramente, eu queria que a gente refletisse sobre o momento de Shakespeare, o momento do Renascimento, e o quanto esses ideais humanistas estarão presentes nas suas obras. Né? Então, no Renascimento, a busca pelo homem integral, por uma percepção do homem como um todo,
em todas as suas dimensões, seja a dimensão mais física, corpórea, integrando com a sua dimensão espiritual. Então, aqui a gente tem o Homem de Vitruvio, né? Que é uma obra belíssima de Leonardo da Vinci e que fala sobre essas ideias de que o homem é integral. E como um ser integral, ele precisa aprender a integrar todas as suas dimensões em busca de uma finalidade espiritual e transcendente. Então, isso vai estar presente dentro da formação moral do humanismo no Renascimento, porque a gente sabe que o Renascimento ele trouxe um advento cultural com muita arte, também a busca da ciência, a busca da verdade e o elemento filosófico que permeia todas as escolas, né, que surgem, não é só uma escola, no Renascimento são várias, e todas as escolas vão trazer esse elemento humanista, né? E a gente vai ver um pouquinho dessas ideias. Né? Primeiro, nessa filosofia renascentista, a gente vai perceber que o ser humano vai ser colocado no centro. Então, vamos só lembrar que a gente está saindo de uma Idade Média, onde o centro, né, é Deus, o ser humano é algo imperfeito, que tem que, de alguma forma, vencer aí suas imperfeições. E no Renascimento há um resgate de todo um saber antigo, né? Vai resgatar a filosofia de Platão, de Hermes Trismegisto, de Zoroastro, vários saberes antigos que tinham sido perdidos naquela época na parte da Europa, né, ocidental, sendo que no Oriente ainda tinha essas escolas que guardaram esses conhecimentos. Então, depois, o Renascimento vai surgir de uma fusão, de uma junção. A gente não vai entrar nesses detalhes, que a gente tem outras palestras e seminários sobre o Renascimento, onde a gente vai nesses detalhes, tá? Mas a ideia é que a gente está saindo dessa Idade Média e no Renascimento muda o enfoque. O ser humano agora é considerado, né, corpo e espírito, não somente um ser pecador, mas um ser que é capaz de ascender até a sua parte mais espiritual. Então, há uma mudança de um paradigma para reconhecer o ser humano como um ser integral, né? Um ser que integra tanto o corpo, e aí o corpo vai ser valorizado, né, na arte, vai mostrar muito isso na arte dos renascentistas, Michelangelo, próprio Leonardo da Vinci, e eles estão o quê? Fazendo um retorno a uma cultura clássica, que é um resgate dessa cultura de muitos anos atrás, muitos séculos atrás, que tinha sido perdida quando a gente tem o advento da queda do Império Romano e todo o processo, né, de estruturação do cristianismo e toda a rejeição a qualquer cultura anterior, que vai queimando as escolas de filosofia antiga, destruindo todo esse processo que a gente vai perdendo muito desse conhecimento. E aí depois ele é resgatado durante o Renascimento, né? E aí a volta à cultura clássica vai fazer com que o ser humano seja muito valorizado em todas as suas dimensões. E também a busca do universalismo, porque o homem renascentista ele vai buscar o conhecimento onde ele estiver, não só na religião, ele vai buscar o conhecimento nas artes, na religião, na política, na ciência, em todas as áreas dentro de um contexto, né, histórico. E esse momento de resgatar esse estudo comparado, de olhar vários tipos de conhecimento, vai trazer uma ideia de busca de uma unidade. Então, o renascentista ele busca integrar todas as partes do conhecimento a uma finalidade transcendente. Então, o que faz com que esses conhecimentos se tornem algo
uma síntese, né? Uma busca da unidade, é a finalidade humana. Então, o humanismo, que vai ser a filosofia dentro das escolas renascentistas, esse humanismo vai ser a busca do ser humano se construir, se lapidar. Então, a gente vai encontrar, por exemplo, o Michelangelo falando que toda vez que ele vai lá pegar uma pedra para fazer a escultura, ele vê a obra antes de estar pronta. E ele só precisa lapidar, ele já vê pronto, ele só precisa tirar as arestas. E ele fala que está fazendo isso tudo dentro dele também. Tem um filme muito bonito sobre Michelangelo que fala isso, que é Michelangelo, o Infinito. Eu sempre indico filmes e livros, né, ao longo das aulas, palestras. Então, quem quiser anotar, é um filme belíssimo. Então, ele vai falar esse aspecto da educação humanística, que é o processo de lapidação moral do ser humano para que ele se aperfeiçoe e atinja graus elevados de consciência. Então, tudo isso está presente no Renascimento. E esse momento histórico que Shakespeare está fazendo parte e vai ter a oportunidade de trazer todo o seu potencial e seus talentos, vão estar mesclados a esse momento histórico. E ele vai estar passando muito desse conhecimento e muito desses valores. Então, o homem, ele não está apenas separado, ele está integrado. Ele não é uma coisa e Deus é outra, lá longe. Ele também é Deus. Ele é tudo, é corpo, espírito e toda a divindade. Então, é como uma integração de tudo. O homem e o cosmos integrado. Então, isso é importante. Onde a beleza existe a pegada de Deus. Isso está presente no Renascimento e é o que Shakespeare está vivendo naquela época, né? Na Idade Média, a gente vê que o metafísico ele é uma ideia de um Deus e que muitas vezes extremo, onde o homem é a parte e toda a parte material é impura, né? Que é um extremo. E a gente também vai ver depois do Renascimento também outro extremo, que é o iluminismo, o racionalismo, onde nega totalmente o metafísico como fantasioso, não filosófico, e o material vira o foco. Então, os extremos eles surgem dentro do processo histórico, porque faz parte da compreensão do ser humano e das suas buscas. O Renascimento é um momento, porque ele tem seu desenvolvimento e uma decadência. E esse momento é um momento de resgate, de um olhar para o homem de forma integral, integrar todas as partes, mas sempre com uma finalidade transcendente. Não rejeita o metafísico. E o homem é livre para se construir e se aproximar da ideia de Deus, seja o nome que for, mas se aproximar desse elemento espiritual e aperfeiçoando através de uma vida moral. Então, o próprio Leonardo da Vinci não concebia um artista que fizesse uma boa obra de arte, mas não soubesse se relacionar com seu irmão. Então, é algo que a integração das coisas, a técnica não pode excluir a humanidade. E isso vai estar presente na obra de Shakespeare, porque é belíssimo como ele consegue passar o elemento humano, né? Todas as características do ser humano, as suas questões, as suas dores, né? Os seus defeitos, mas ao mesmo tempo o seu aperfeiçoamento constante dentro de um processo pedagógico. E, para além disso, o resgate do teatro grego e a função pedagógica desse teatro, né? Então, não sei se alguém aqui conhece um pouco sobre as tragédias gregas, né? Se alguém conhecer, pode colocar aqui no chat, que aí a gente já sabe, né, que tem alguns elementos que a gente pode aqui trabalhar. E esse teatro grego antigo, ele era pedagógico. Se reunia o povo para participar de vários dias, tendo as tragédias como elemento principal, e a gente conhece muito na literatura essas tragédias gregas, né? Como Édipo, né?
Prometeu Acorrentado, Agamemnon, Oreste, várias tragédias, Medeia. Estou aqui dando alguns exemplos de tragediógrafos dessa época da Grécia clássica, como Ésquilo, Eurípides e Sófocles, que foram os três principais, não que não tivessem outros. Tá? E essas tragédias elas eram construídas para um momento de vivência, uma vivência onde o ser humano, tanto o espectador quanto o ator, passaria por uma experiência de purificação interior dos seus defeitos e encontrando em si ferramentas que são as virtudes. Esse processo acontecia na Grécia Antiga e, de alguma forma, Shakespeare vai resgatar algo disso, não completamente, ele vai resgatar algo da essência desse processo pedagógico. E é muito interessante que Shakespeare ele quer alcançar todos os seres humanos. E isso eu acho muito bonito, porque me lembra muito a própria escola de filosofia, né, a Nova Acrópole, que hoje é, né, presente em mais de 50 países. Ela promove um princípio, que é o princípio da fraternidade, independente de raça, credo, condição social, qualquer forma externa, né, sexo, cor, que as pessoas se separam por causa dessas questões, mas não deveríamos, porque somos humanos, para além de qualquer forma. E Shakespeare ele busca tornar universal o acesso às suas obras, porque dentro das suas obras elas são ao mesmo tempo simples e complexas, porque ao mesmo tempo qualquer ser humano em qualquer grau de consciência vai conseguir assimilar algo daquele conhecimento, vai conseguir assimilar algo de ensinamento para a sua própria vida, né? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, é uma estrutura, né, que a tragédia tem, toda uma estrutura poética, um passo a passo de acontecimentos específicos, e que sempre tem aqueles elementos, né, de tragédia, né, dificuldades, e que a gente, às vezes, lendo, não é a mesma coisa que uma encenação. Os próprios tragediógrafos, eles não trabalhavam só a escrita, eles trabalhavam toda a ideia do cenário e construíam coisas que não existiam na época e foram melhorando, elaborando, para que a experiência ela fosse realmente impactante para a alma do ser humano que estava ali presente, tanto o ator quanto o espectador. Então, era uma estrutura poética muito específica. A gente pode estudar muito isso em Aristóteles, num livro chamado A Poética, onde ele vai colocar ali qual a estrutura de uma tragédia para suscitar, né, para dar origem, né, a esse momento de purificação. E que não adianta ler. Ler a gente fica até horrorizado, porque são tragédias, a gente se horroriza com as tragédias. Mas o processo cênico vai dando uma vivência dentro de nós, né? E elas vão oferecer percepção sobre uma natureza do ser humano e toda essa parte pedagógica de construção moral através de uma percepção do comportamento, de como o ser humano é capaz, né? Comportamento o ser humano pode chegar. E o objetivo final da tragédia é a catarse, né? Que é todo esse processo de purificação da alma. Tá? Então, ele sente emoções, né, o espectador, que são as emoções de temor e piedade. Quando ele vê o ator, né, passando pelas suas confusões e as suas tragédias. E aí ele purifica essas emoções. Ele não fica ali no temor e na piedade. Ele vai purificar essas emoções. E aí a gente tem aqui Aristóteles falando um pouquinho sobre, nesse livro, A Poética, a compaixão, ela nasce do homem injustamente infortunado e o temor nasce do homem nosso semelhante. E a gente vai ver muito isso, né, também dentro das obras de Shakespeare, porque a gente vai se identificar muito
com os personagens, né? E, na verdade, assim, o teatro ele tem essa relação em nos passar tipos psicológicos para que a gente possa se identificar com esses tipos e trabalhar em nós, né, a nossa melhoria como ser humano. Então, o propósito da tragédia era a transformação do espectador através dessas emoções de temor, né, e de compaixão. E aí tem a questão aqui da catarse, né, que fala assim: é, pois, a tragédia imitação de um caráter elevado, completa, ela tem toda uma completude de elementos, de certa extensão, em uma linguagem ornamentada e com várias espécies de ornamento, distribuído por diversas partes no drama. Imitação que se efetua não por narrativa, mas mediante atores. Então, não adianta ler a tragédia, não vai fazer a gente sentir esse processo de purificação, tá? Porque mediante os atores e a sua vivência, vai suscitar o temor e a piedade, que vai ter efeito de purificação dessas próprias emoções, tá? Então, essa finalidade, que é essa catarse, que é essa purgação dessas emoções que são densas, que nós, né, temos, a piedade, o terror, e para que esse efeito, né, realmente se converta em catarse, o herói, aquele que é o protagonista lá dessa tragédia, ele deve ter uma medida de grande valor. Dentro da tragédia grega, que a gente ainda não entrou, dentro do comparativo de Shakespeare, a gente vai ver umas diferenças, tá? Mas ele está resgatando essa ideia pedagógica do quanto seus perfis psicológicos que aparecem ali nas obras podem nos ajudar a um processo de melhoramento como ser humano, tá? Mas aqui na tragédia grega, o ator principal, né, o protagonista, ele tem um valor moral, mesmo ele passando por várias coisas erradas que ele faz, né? Então, por exemplo, quando a gente, não sei se vocês conhecem, a tragédia Édipo, que Aristóteles considera uma das melhores, ele vai passar por uma tragédia causada por ele, só que sem perceber, né? Ele vai matar o próprio pai, só que ele tinha sido criado por uma outra família e não sabia. E aí tem todo um processo trágico, mas tem todo um processo educacional acontecendo, mostrando que a sua falha como humano, né, sua falha, o seu defeito, vai sendo purificado à medida que ele passa pelas questões que ele está passando. E isso também vai estar presente aqui no teatro, né, nas obras de Shakespeare. E aqui tem uma frase de um filósofo mais recente, né, que fala que a tragédia grega era um teatro alquímico no sentido de transmutar, né, fazer com que o ser humano se eleve em direção a algo mais transcendente, profundamente mistérico, porque estava trabalhando dentro desses elementos metafísicos e fundamentalmente pedagógico. Então, isso era um momento importante para toda a cidade participar, né? E a ideia de Shakespeare com um teatro grandioso, né, que ele constrói, um formato onde todos, desde as pessoas com a mais baixa condição social da época, né, porque tinha todas umas questões, né, sociais, como toda a época, mas Shakespeare consegue meio que burlar esse momento e dar a condição de todos para acessarem o teatro, né? Porque o teatro era acessado apenas pela elite, né, o pessoal que tinha mais condições, e o povo não acessava. Então, ele vai criar, claro, separações, porque é o que ele pode fazer no momento histórico dele, mas ele vai colocar todos ali para participar e ter acesso, né? E, enfim, né, a gente viu até agora ideias, né, que vão influenciar esse viés pedagógico em Shakespeare, que é o humanismo do Renascimento. Ele está vivendo o Renascimento, a gente falou um pouquinho disso.
da ideia do ser humano, né, como esse centro e essa percepção do ser humano como um ser integrado, né, de corpo e espírito. E a busca por essa integração é onde o ser humano acessa a sua essência espiritual, né? E também as ideias de teatro grego que vão estar presentes na obra como um processo de educar o ser humano. E como que isso vai aparecer, né, nas obras que a gente está vendo aqui, algumas, né, cenas, né, Romeu e Julieta, A Tempestade, Macbeth, Hamlet. Então, são 38 obras, né? E levando em consideração que ele também escreveu 154 poemas. Né? Olha quanto uma vida rica, né? A gente viu lá na primeira palestra sobre o contexto histórico, né? Quem estava presente, com a professora Roseli, que ele viveu o momento da peste durante, acho que 2 anos. E foi o momento em que ele escreveu, acho que umas 3 peças. Ele aproveitava para construir, para trazer à tona tudo que ele tinha de melhor, independente das circunstâncias, né? O quanto a gente é levado pelas circunstâncias e deixa de aportar a força que a gente trouxe, porque assim como Shakespeare, nós também trouxemos alguma força para aportar à sociedade. E aí ele expõe nessas obras tipos psicológicos, que são o quê? Personagens que estão passando por dramas humanos. Então, aqui eu acredito que alguns de vocês devem conhecer algumas peças. Quem assistiu à última palestra entrou em contato de forma de início ao fim com um resumo, né? Uma leitura assim, meio comentada da Tempestade, que é uma obra tardia, né? Uma das últimas obras de Shakespeare. E a gente percebe nessas obras o quanto que existem os dramas humanos e até de forma às vezes exagerada, né? Em Hamlet, né? Como que se vive aquilo de forma exagerada, mas mostrando que está dentro do ser humano. A gente também está passando por esses dramas. Em alguma dimensão, sejam outros acontecimentos na nossa vida, mas a gente está passando por esses dramas. E o objetivo de toda essa construção dessas obras era oferecer uma vivência para que os espectadores pudessem aprender com os exemplos. Então, aqui ele se assemelha muito com o processo pedagógico das tragédias gregas. Não tinha o elemento da catarse no sentido como tinha na Grécia Antiga, que era um teatro alquímico, mas Shakespeare vai aproveitar um momento histórico onde o teatro está em alta para os monarcas, né? É o momento de Elizabeth, da rainha Elizabeth, que vai financiar e vai apoiar, né? A gente viu isso lá na palestra do início, e que ele vai aproveitar esse momento e vai inserir ali os elementos pedagógicos para chegar até uma cultura, né? Que é um cultivo de valores dentro da sociedade, né? E ele trouxe muito de conhecimento filosófico que ele resgata da antiguidade. Na palestra da semana passada, o professor Marcelo Silveira contou toda uma trajetória, né, de como o conhecimento de Giordano Bruno, que foi um filósofo renascentista, vai chegar em Oxford e Shakespeare vai acessar esse conhecimento e vai aproveitá-lo para colocar em suas obras. Então, a gente é importante quando a gente investiga ver as origens e procurar entender, né, o que leva aqueles, né, como a gente vai estudar o Leonardo da Vinci, vai tentar entender quais são as referências, porque está dentro de um contexto, né, histórico e muitas vezes um resgate de um contexto anterior, que é o caso aqui de Shakespeare, que vai resgatar uma época anterior a ele, né? Então, o que Shakespeare faz, né? Ele vai aproveitar que o teatro era o meio de entretenimento da época dele, né? 1500 e tanto, né? E vai resgatar toda essa cultura clássica dos elementos da tragédia, né? Dos dramas humanos, e vai fazer todo um sistema pedagógico para promover o movimento de evolução do ser humano. E ensinar naquela época,
com as ferramentas para aquele contexto, não como se ensinava na Grécia Antiga, não como eram as tragédias gregas, é de uma outra forma, mas trazendo elementos educacionais ali presentes, elementos morais, de busca de uma formação, de uma lapidação, de um esculpir, né? Um forjar do ser humano. Porque ao olhar aquele contexto dentro do teatro, porque todas as obras dele eram feitas, né, para o teatro, e aquela encenação, assim como na Grécia Antiga que eu falei das tragédias, que não adianta ler tragédia, é preciso passar por aquela vivência para ter essa purificação interior e esse movimento de busca de transformação moral do ser humano através, né, do teatro. E com Shakespeare ele também está promovendo isso. Então aquela peça ia acontecendo e trazendo movimentos dentro da nossa alma. Que movimentos eram esses, né? Movimentos de identificação, né? Porque na Grécia Antiga, nas tragédias gregas, o espectador ele se identificava com o protagonista que estava passando por muitos dramas e ao mesmo tempo esse protagonista da Grécia Antiga, né, das tragédias gregas, ele tinha um valor moral muito grande. Não quer dizer que em Shakespeare é sempre assim, mas lá na Grécia Antiga tinha isso como elemento que vai fazer com que quem está olhando perceba a importância desse se lapidar, desse se construir, né, como ser humano. Em Shakespeare, ele vai mostrar vários tipos psicológicos, desde os tipos psicológicos onde a sua moral é alta, como vou dar o exemplo da Tempestade que vocês viram semana passada, né? Então a gente tem lá Próspero, que era o pai de Miranda e que era o mestre que promoveu toda aquela tempestade para educar aqueles que estavam, né, que o traíram, né, que não estavam muito bem moralmente, estavam tendo atitudes com muitos defeitos humanos, né, com tendências. E esses tipos psicológicos eles vão se separar no meio da tempestade na ilha e vão ter tipos mais presos às coisas mais instintivas possíveis, adormecidos dentro do navio. Vão ter aqueles que só pelo gosto, não gosto, e aí também outro tipo psicológico, até o Miranda, né, e o Ferdinando, que é o filho de Próspero, que tem uma moral elevada, mas que também ainda estão em processo de evolução e de desenvolvimento. E Próspero vai promover um processo para que eles aprendam com essa pequena tragédia, porque na Tempestade não tem uma tragédia. É diferente de todas as obras de Shakespeare. Todas as obras de Shakespeare têm os elementos, né, de muitas mortes, muita tragédia, e na Tempestade tem todo esse alvoroço, essas dificuldades com a tempestade, mas ao mesmo tempo não há mortes e vinganças, nada disso. Acontece um processo educacional, né? Então, ele vai trazer personagens que sejam arquétipos de consciência. Porque, assim, todos nós temos graus de consciência dos valores e quanto colocamos em prática e o quanto ainda não conseguimos, porque não é uma questão nem para Shakespeare, nem para nenhum filósofo. São momentos e processos. No Renascimento se trabalha muito com esse elemento de que os arquétipos, né, os modelos, não é para que a gente viva eles plenamente, porque a gente não é perfeito. É integrar toda a nossa imperfeição a essa finalidade de aperfeiçoamento, né? Porque a finalidade é de evolução, em busca dessa unidade, né, que é a parte mais espiritual do ser humano. Então, esses arquétipos de consciência são consciências mais presas à parte instintiva, não importa, mais emocionais, mais cheios de desejos, ou mais elevados, com virtudes, com altruísmo, pensando nos demais. Então, vão aparecer todos esses tipos. E ele vai entrar nas depressões desses seres humanos
E vai também mostrar que esses seres humanos que entram nessas depressões também saem delas, se superam, né? Como, por exemplo, no próprio Hamlet, né? Que vai, de alguma forma, ter muita dificuldade, muita procrastinação, dúvida, não vai tomar decisão, vai ficar ali, e, de repente, né, em algum momento, ele toma decisão, e aí toda a tragédia acontece, mas é um processo diferente da tempestade, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho como exemplo pedagógico. Então, o ser humano ele é capaz de, ao mesmo tempo que entra nas suas questões, nas suas depressões, ele também é capaz de sair e ajudar o próximo. Isso é uma natureza, né, do ser humano. E após grandes ou pequenas crises, encontra soluções para todas as circunstâncias. Então, por exemplo, a gente está vivendo uma crise e o quanto a gente está buscando soluções, tanto a modo coletivo e quanto individualmente, né, nas nossas vidas, a busca de lidar com isso, né? Saber como viver melhor em meio a todas as adversidades, né? E a filosofia tem muito disso, de nos trazer ferramentas para a gente lidar com as circunstâncias, né? E aqui tem um exemplo, né, que eu até já acabei falando um pouquinho, que é o exemplo da tempestade e de Hamlet, tá? E aí, aqui nesse exemplo, eu vou começar com a tempestade, com Hamlet, e a tempestade a gente já conhece um pouquinho, mas eu vou começar aqui com Hamlet, deixa eu só pegar aqui a história toda, a história toda a gente não vai ver a história toda aqui, eu vou fazer um pequeno resumo para a gente identificar essa questão pedagógica dentro das obras, dessas duas obras, né, que são muitas, peguei essas duas aqui. Então, dentro de Shakespeare, a gente percebe que existe a questão da falha trágica, assim como existia nas tragédias gregas, algum desses personagens tem um processo de uma falha na sua moral. E em Hamlet, ele tem a questão da dúvida, né? A dúvida e a procrastinação. Todas as vezes que ele tem a oportunidade de resolver a situação, ele vai deixar para depois. Então, ele é um príncipe, para quem não conhece, eu vou falar um pouquinho da história. Hamlet é um príncipe da Dinamarca e ele está triste porque o seu pai morreu, logo no iniciozinho assim do livro, né? Que a gente pode procurar para agora estudar as obras, né? Inspirados por esse ciclo de palestras, né? E ele está inconformado, porque mesmo o pai dele morreu e em pouco tempo a sua mãe estava casada com o seu tio, né? E ele vai descobrir que, na verdade, o pai dele foi morto pelo tio, que o tio armou uma cilada para o pai dele, né? O pai dele vai aparecer como fantasma para Hamlet, e Hamlet vai ser visto como louco, né? O seu tio se chama Cláudio, que é esse que tomou o trono, e o reino da Dinamarca está entrando em decadência nesse momento. E aí Hamlet, ele decide se fazer de louco, né? E vai chamar o conselheiro real, o pai da Ofélia, que vai ser o grande amor ali, que está aparecendo ali na imagem, né? Ofélia, que é um momento bem triste, né? Para quem já viu o filme ou leu o livro. E ele vai se pedir de louco para poder ninguém perceber que ele já sabe, né? Que o tio já matou o pai dele. E ele vai chamar alguns artistas para ensinar uma peça. E nessa peça ele vai mostrar o que aconteceu. Então, o seu tio vai ver que ele sabe, né? E vai também entrar em contato lá com seus arrependimentos e com seus fantasmas interiores, né? O Hamlet tenta alertar a mãe, mas só que na hora que ele tenta alertar a mãe, ele vê o fantasma do pai, então a mãe dele acha que ele tá louco mesmo. Então, todo mundo achando que ele tá louco. Ele, então, acaba matando esse pai da Ofélia, né, que era o conselheiro, sem querer, achando que era o Cláudio, né, que estava escondido, né?
atrás da cortina enquanto ele conversava com a sua mãe. E assim, depois disso, né, ele é enviado para a Inglaterra. E tudo isso é uma trama do Cláudio, desse que tomou o trono, do tio dele, para matá-lo, né? Só que ele vai, não, ninguém mata ele vai, depois ele retorna para a Dinamarca, e nesse retorno é quando ele encontra, né, o caixão e sendo cavado assim o túmulo, né, onde vai ficar a própria Ofélia, né, que é o amor da vida dele, não sabe que ela faleceu. Aí ele vai ali refletir, né, com aquele crânio, famosa cena da reflexão do ser ou não ser, eis a questão. E daí ele volta e vai ter um evento final, que é uma matança, né? Um fechamento de um ciclo de decadência, onde se restabelece a ordem na Dinamarca, a partir desse evento. E então aqui Shakespeare ele vai ao extremo, mostrando todos os processos desses tipos psicológicos do ser humano, dessa capacidade, e também vai chegar um momento que o próprio Hamlet toma uma atitude, e daí é o que acontece, o duelo dele, né, o envenenamento, e aí todas as mortes finais. Mas aí ele já tomou uma decisão e uma ação, né? E a falha dele durante todo o processo era a dúvida e a procrastinação, né? Então, todos os personagens de todas as peças têm uma falha trágica. E todo o processo é um processo de leis da natureza, né? Como a gente aprende na filosofia lá no Oriente, o karma, a ideia de karma, as leis que vão trazendo o restabelecimento da ordem, né? Do próprio caminhar como ser humano. E vai ser muito diferente esse processo para que a gente veja os tipos psicológicos e se identifique com um ou com outro dentro da Tempestade. Como eu falei, na Tempestade a gente viu semana passada, mas para quem não estava, vou fazer um resumo bem resumido, que nem eu fiz com Hamlet. Gente, ali quando eu resumi Hamlet, vocês entendam que é muito resumido. Tem muita coisa maravilhosa faltando ali, só para a gente ver como que é a forma pedagógica em Hamlet. E na maioria das peças, né, dessa forma, com todas essas tragédias e mortes, mas na Tempestade vai ser diferente. Vai ter um elemento do mestre, que é o Próspero. Então, o Próspero ele é duque de Milão, ele se dedica a estudos das artes ocultas, ele tem alguns poderes, né? Ele vai ser deposto pelo irmão, após um acordo com o rei de Nápoles, o Alonso, e ele vai junto com a sua filha, que é pequenininha, a Miranda, né? E aí vai para uma ilha e fica lá. A Miranda cresce, né? E em algum momento